Um grande olá a todos, eu me chamo Lucas Burke, eu sou advogado, eu atuo principalmente nas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas também atuo em outras regiões do país e gostaria de desejar a todos vocês um grande bem-vindos ao canal aqui, Advogado Lucas Burke. Então eu gostaria de falar que hoje eu vou começar uma nova modalidade de vídeos aqui no canal. Eu vou começar tipo um curso sobre direito contratual, para vocês entenderem tudo o que precisam sobre direito contratual, né? Que é uma das modalidades do direito civil. Direito contratual é uma das modalidades do direito civil, é uma das mais importantes, né? Cada uma tem a sua importância, mas direito contratual, pelo próprio nome, né, envolve contratos e é uma coisa fundamental na vida de todo mundo, né? Então vão ser 9 aulinhas, né? 9 aulas sobre o tema. Eu dividi o tema em várias partes, vou apresentar em 9 aulas. E a primeira aula está começando hoje, mas eu pretendo que toda a aula saia numa segunda-feira, certo? Pelo período da manhã aproximadamente. Beleza? Então antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês, já deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no canal aí, para não perderem novos cursos que eu possa fazer ou perderem modalidades desse próprio curso de direito contratual, né? Para vocês entenderem tudo que precisam sobre contratos. Bom, e para começar, pessoal, para a gente entender alguma coisa, a gente tem que começar pelo conceito dessa coisa. Por que a gente começa pelo conceito? Para saber basicamente o que é. Eu podia aqui passar para vocês vários conceitos antigos, porque os contratos, né? O conceito de um contrato ele mudou bastante ao longo de diversos anos. Mas o objetivo aqui é ensinar direito contratual para vocês poderem vislumbrar uma parte prática e aplicar nas leis e no ordenamento jurídico hoje em dia, em tempos atuais. Então não serve de nada para vocês eu ficar explicando vários conceitos ultrapassados que tinham na Idade Média ou na Idade Moderna para vocês, porque isso não vai agregar em nada, justamente porque são conceitos ultrapassados. Já criou-se um novo conceito em relação a eles, então isso só vai ser tempo perdido para vocês se vocês quiserem aplicar isso em uma parte prática, se vocês quiserem ter um ensinamento mais objetivo, certo? E pessoal, vamos começar pelo conceito. Como é que a gente pode definir um contrato? Basicamente, anotem aí, para quem gosta de anotar ainda, né? Porque anotar é a melhor forma de memorizar algo. É vislumbrar, tentar lembrar e escrever. Assim vocês fixam de uma forma mais definitiva o que vocês estão estudando. Coloquem aí, um contrato é uma formalização, é um instrumento que formaliza um evento envolvendo obrigação e ou direitos entre duas partes. Existem vários conceitos diferentes, mas esse é o mais objetivo que vocês podem adotar, né? Inclusive, para se ter um domínio completo de direito contratual, o contrato ele é um negócio jurídico, então vocês teriam que estudar negócios jurídicos, que é uma outra modalidade do direito civil, só que outra modalidade, ela não é o foco aqui, mas já fica a recomendação. E o direito das obrigações, né, que é outra modalidade do direito civil, mas também não é o foco aqui, certo? Então, para quem quiser complementar seus estudos sobre contrato, estudar quando finalizar de negócios jurídicos e direito das obrigações. Mas resumidamente, o que seriam as obrigações? O nome é meio autoexplicativo. É quando uma parte se obriga a alguma coisa em relação a outra. Existem vários tipos de obrigação, como obrigação de pagar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, né? E por aí vai, tem toda uma classificação legal sobre elas, mas vocês já imaginam, né? O contrato envolve duas partes definindo obrigações entre elas mesmas, né? E também o contrato ele pode envolver direitos, né? Por exemplo, a propriedade ela é um direito, né? E por aí, por essa linha de raciocínio a gente vai, também podem envolver direitos, basicamente explicando de uma forma bem resumida isso. Quem quiser se aprofundar, fique à vontade, mas de uma forma resumida o que vocês precisam saber é isso. E para a gente começar a estudar qualquer matéria do direito, a gente começa vendo os princípios. E muita gente acha que os princípios são perda de tempo, é uma parte muito teórica que não tem muita abrangência prática. Mas por que isso é mentira? Os princípios, eles são o que baseiam a lei. Muita gente não sabe, mas vários dos artigos legais, eles são fundados em princípios de determinada matéria. A gente vai achar vários princípios
né, em vários artigos do Código Civil. Quer dizer que aquele artigo, ele foi feito, aquela lei, a essência dela, a letra daquela lei, né, o princípio geral por trás daquela lei é o princípio do direito que tem que estudar. E por que é importante a gente estudar princípio se tem a lei? Porque a lei, ela não consegue determinar, regulamentar tudo o que acontece na vida. E isso acontece por uma frase que é muito utilizada por professores de pós-graduação, que é a seguinte: a lei, ela é uma tela, ela é uma foto, e a vida, ela é um vídeo, ela é um filme. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a lei regulamenta até certo ponto, mas a sociedade vai evoluindo. Olha o quanto a gente evoluiu em 10 anos, né? O direito vai se modificando junto com os fatos da sociedade, porque a sociedade é o que molda o direito. Então, a lei, ela não consegue regulamentar tudo. E vai chegar momentos em que juízes vão ter que determinar ou aplicar questões legais, aplicar o direito em questões que não estão sendo regulamentadas. E para isso a gente utiliza os princípios. Os princípios servem para isso. Eles são o complemento, eles são a essência por trás da lei e eles vão complementar, eles vão ajudar a aplicar o direito em questões que ainda não foram totalmente regulamentadas pela lei, né? E no direito do contratual tem basicamente 5 princípios que a gente vai ter que ver. 5 princípios que são muito importantes, beleza? Anotem aí, o primeiro princípio que vocês têm que saber é o princípio da autonomia privada. O que é autonomia privada? É a liberdade de contratar. Em direito contratual, autonomia privada é equivalente à liberdade de contratar. Quer dizer que as partes, elas são livres para contratarem, né? O artigo 421 do Código Civil, inclusive, fala isso. As pessoas têm liberdade para fazer contratos entre si. A lei dá essa liberdade para elas. Porém, o princípio da autonomia privada, ele é limitado. E ele é limitado basicamente por 2 questões, né? Primeiro é a ordem pública. A liberdade de contratar, ela não pode violar a lei. As partes são livres para contratar, mas essa contratação não pode violar a lei, não pode ir contra alguma lei, certo? E o outro ponto que é um limitador da autonomia privada são os outros princípios, especificamente 2 que a gente vai ver mais adiante. O princípio da boa-fé e o princípio da função social do contrato. Esses 2 princípios limitam a liberdade de contratação. Beleza? Então, o primeiro princípio que a gente precisa saber para entender direito contratual é a autonomia privada, a liberdade de contratar, mas ele não é absoluto e ele tem limitadores, como a gente acabou de ver. Um exemplo disso são 2 partes que vão fazer uma contratação e uma delas estabelece que vai vender substâncias ilícitas para outra. Esse contrato, ele viola a ordem pública. Por quê? Porque a lei proíbe o comércio desse tipo de substância. Então, esse é um contrato. Essa é uma limitação à liberdade de contratação. E a limitação pelo princípio da boa-fé e pelo princípio da função social do contrato, eu não tenho como explicar para vocês, vou dar um exemplo prático, sem a gente estudar os próprios princípios, então eles ficam para quando a gente vê determinado princípio, mas já saibam que a autonomia privada, ela é limitada por esses 2 princípios, certo? O segundo princípio que a gente vai ver é o pacta sunt servanda. Esse princípio muita gente acha que é absoluto, mas ele é o princípio mais frágil de todos. O que é o pacta sunt servanda? É obrigatoriedade contratual, é cumprir rigidamente o que tem no contrato, e essa é a principal linha de defesa de vários réus quando um contrato está sendo questionado judicialmente, né? É a obrigatoriedade do contrato, o pacta sunt servanda, só que ele é o princípio mais frágil de todos, porque justamente ele pode apanhar, ele pode ser limitado por todos os demais princípios, certo? Menos pela liberdade contratual. Mas enfim, a obrigatoriedade do contrato, ele está limitado principalmente pela questão do equilíbrio contratual, né? O equilíbrio contratual é o princípio que mais vai limitar ele, justamente porque às vezes um contrato pode se tornar injusto, né? Então a obrigatoriedade contratual, ela não é absoluta, né? É um princípio do direito contratual, mas na minha visão e na visão de muitos doutrinadores, ele é o mais frágil de todos os princípios, certo? Vamos para o terceiro princípio, anotem aí, equilíbrio contratual. Se vocês tiverem uma palavra para definir o princípio do equilíbrio contratual, seria igualar, equilibrar, é tornar a relação mais igual entre as partes. E para que serve esse princípio? É porque muitas vezes, em razão de fatos extraordinários ou de determinadas questões, um contrato acaba se tornando extremamente oneroso para uma parte em relação à outra. Quer dizer que aquela parte ela vai ter uma grande desvantagem com aquele negócio
e a outra vai ter uma vantagem excessiva. E quando isso acontece em razão de eventos supervenientes, né? Supervenientes é que aconteceram depois daquela negociação, da negociação inicial do contrato, ou quando ela acontece por fatos imprevisíveis, aquele contrato ele pode ser revisado. Inclusive, a lei dita isso, né? No Código Civil dita que em situações desse tipo, como as que eu citei para vocês, né, um contrato ele pode ser revisado. Um exemplo prático disso seria, vamos supor, um contrato onde as partes ajustam um pagamento periódico e esse pagamento ele corre com certa atualização monetária. De determinados tempos tem uma correção monetária nele. Essa correção monetária, se o índice escolhido pelas partes, vamos supor que por eventos como a pandemia, por exemplo, esse índice disparou, que foi o caso do IGPM, né, que é um índice de atualização monetária por um tempo, né? As parcelas que aquela parte assumiu, elas ficariam extremamente maiores e ficariam difíceis de ser cumpridas. Quer dizer que a parte que tem que pagar, né, ela fica extremamente prejudicada. Esse contrato se tornou extremamente oneroso para ela e ela pode pedir a revisão desse contrato com base no equilíbrio contratual e nos artigos legais que são aplicáveis nesse tipo de situação. Porém, a Lei da Liberdade Econômica ela fez algumas alterações no Código Civil e ela tornou um pouco mais difícil a revisão dos contratos, né? Então, o contrato ele não pode ser revisado sempre. É só em alguns casos específicos em que tem essa onerosidade excessiva, né? Só que, pessoal, uma dica para vocês, não confundam isso. Por exemplo, isso que eu estou falando é em direito civil, são em contratos paritários, em contratos entre iguais. Não confundam com o direito do consumidor, por exemplo. O direito do consumidor tem outra legislação para ele, apesar da legislação civil ser aplicada de forma subsidiária, né? Ser aplicada onde couber em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele tem questões sobre revisão contratuais muito mais abrangentes. O consumidor ele vai poder revisar muito mais situações do que um contrato civil, por exemplo. Então não confundir, certo? Não é só em casos de onerosidade excessiva que o consumidor pode revisar um contrato, certo? Pessoal, agora anotem aí o quarto princípio, a boa-fé. A boa-fé, ela visa garantir uma relação jurídica de transparência, lealdade e honestidade entre as partes, né? A boa-fé, ela é a base de praticamente todas as relações jurídicas que podem ser estabelecidas no nosso ordenamento jurídico, e as partes têm um dever de boa-fé uma para com a outra. A gente sabe que não é isso que acontece quase sempre na prática, mas a lei determina que as relações jurídicas devem se pautar na boa-fé. Quer dizer que as partes têm que agir com essas regras em relação às outras, né? A boa-fé ela pode ser dividida em duas categorias, né? A boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. O que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva são as regras de conduta. Regras de conduta que as partes têm que adotar, né? Regras de lealdade e honestidade em relação uma à outra. E a boa-fé subjetiva ela tá ligada ao psicológico das partes. Um jeito mais fácil da gente explicar isso seria analisa pelo ponto de vista da má-fé, entendeu? Alguém que está de má-fé, ele está violando a boa-fé subjetiva, né? Daí ele não está violando sem querer ou nesse tipo de violação da boa-fé objetiva. Ele está violando porque ele tem a intenção de fazer aquilo. O subjetivo, o psicológico dele está violando a boa-fé. Isso é a boa-fé subjetiva, né? E um jeito legal, né, um jeito de analisar quando é que tem a boa-fé ou não, é considerando a legítima expectativa que as partes tinham em relação àquele negócio quando contrataram. Esse é a categoria, esse é o módulo que a maioria dos doutrinadores entendem com que se deva analisar a boa-fé, né, ou princípios relacionados à boa-fé dentro de uma relação jurídica, né? É considerando a legítima expectativa que as partes tinham em relação àquele negócio quando ele foi contratado. E agora vamos para o último princípio que a gente vai ver hoje, é a função social do contrato, né? Se puder definir a função social do contrato, seria com a palavra utilidade. Muita gente confunde isso achando que a função social do contrato, o contrato ele tem que trazer benesses, né? Ele tem que ser benéfico para a sociedade. Na verdade não é isso. O contrato ele não tem que trazer benefício para a sociedade. O que o contrato não pode é atrapalhar a sociedade, entendeu? E o que o contrato também, e a sociedade também não pode atrapalhar aquele contrato.
Isso está incluído no princípio da função social do contrato. Não quer dizer que as partes têm que fazer algo que vá beneficiar a sociedade. É algo que não vá prejudicar ela, certo? Um exemplo prático da aplicação no princípio da função social do contrato, ele acontece quando, vamos supor que duas pessoas fazem um contrato. E nesse contrato, uma está adquirindo um terreno da outra. O comprador desse terreno, ele vai estabelecer ali uma atividade que cause degradação nas áreas próximas, né? E um grupo de moradores usa as áreas próximas para lazer, para atividades com essas finalidades. E o comprador utilizar o terreno para esses fins, ele querer contratar para esses fins e prejudicar outra parte da sociedade, claro que isso é uma linha bem tênue do que é prejudicar ou não, mas enfim, isso a gente vê em outras modalidades do direito, né? Mas algo que atrapalha a sociedade é algo que viola a função social do contrato, né? O mesmo pode se aplicar para quem compra todas as medicações e em caso de uma epidemia, né? Essa compra está violando a função social do contrato, porque ele quer deixar a maioria das pessoas sem medicamento para poder aumentar o preço esporadicamente. Isso viola a função social do contrato, né? Então, quando eu expliquei para vocês lá que o princípio da boa-fé e o princípio da função social do contrato, eles eram limitadores da autonomia privada, eu passei exemplos para vocês de o porquê ele é um limitador, né? Dá para encaixar isso bem em relação à liberdade do contrato, né? E pessoal, por hoje a gente encerra aqui, são esses os 5 princípios, né? Princípio da autonomia privada, do pacta sunt servanda, do equilíbrio contratual, boa-fé e o princípio da função social do contrato. Se vocês puderem utilizar uma palavra para lembrar de cada um, é autonomia privada, associem a liberdade. Pacta sunt servanda, associem a obrigatoriedade. Equilíbrio contratual, associem a equilíbrio. Boa-fé, associem a honestidade. E função social do contrato, associem a utilidade. Certo? Fazendo essas associações, vocês vão lembrar bastante, né? Vocês vão ter uma ideia e vão conseguir lembrar do resto da matéria com base nessas palavras, né? Pessoal, eu fiz esse mapa mental aqui sobre a matéria para vocês, né? Talvez ele esteja um pouco pequeno aqui no vídeo, mas eu vou disponibilizar ele no meu Instagram, @advogadolucasburg. Quem quiser, vai lá, segue o perfil daí para não perder os próximos materiais e os posts que eu coloco lá. E vai poder baixar, né? Baixar esse mapa mental que vai ajudar bastante vocês na matéria. E eu pretendo fazer um para cada aula e disponibilizar no Instagram quando a aula for disponibilizada também, né? Visto isso, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço bastante a vocês aí por terem assistido até o fim. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais sobre a matéria, podem deixar nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de responder quando possível. E eu espero que vocês gostem desse curso de Direito Contratual que eu vou colocar aqui no meu canal no YouTube. Beleza? Mais uma vez peço para todo mundo que puder curtir aí o vídeo. Eu também gostaria de pedir para se inscreverem no canal novamente aí para não perder os próximos vídeos e até os próximos vídeos aqui desse curso. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.